Fala, senhores, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo aí, mas hoje é 2 de janeiro de 2023, 10h30 da manhã. Data da gravação desse vídeo. Então, na verdade, a ideia aqui é bater um papo sobre a questão de, vocês viram o título já aí, tocar com banda é uma merda. Primeiro eu quero dizer dos meus defeitos, porque quem tá vendo fala, mas quem é esse cara, né? Dizer que eu já fui um músico preguiçoso. Hoje não mais, mas já fui. Já cometi todos os erros e cometo ainda hoje. Tanto que o que eu vou falar aqui agora são coisas que... Isso são coisas que eu não cometo mais, que eu aprendi, mas existem outras tantas que eu posso trazer para mim e fazer com que as coisas sejam melhores, né? E eu tenho algumas experiências sobre tocar em conjunto, né? Tocar em conjunto. Tocar em conjunto é muito diferente do que tocar sozinho, mas é muito diferente. Tem pessoas que acham que... estamos um grupo de 4 pessoas aqui, um tecladista, um baterista, um guitarrista. O cara acha que... Ele não entende que ele tá fazendo uma deixa pro outro. É assim, tem uma conexão, banda, conjunto, não adianta, tem uma conexão. E quando você consegue entender isso, as coisas ficam muito mais gostosas, mais prazerosas, né? E eu pude perceber isso, infelizmente, já depois de tanto tempo, depois que eu já me desmotivei com conjunto, com banda. Hoje eu toco ainda com conjunto, inclusive ontem toquei. E com pessoas, com outros colegas, e eu fui entender isso muito tarde. E então eu quero, vocês que estão chegando agora aí, que tem pouca experiência, vocês vão entender que é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Não adianta você pensar que, porque isso eu estou dando de mão beijada, coisa que eu não tive professor para isso. Eu fui ver isso, viver isso, depois que eu entendi a jogada, eu falei... é assim que funciona. Impressionante. Primeiro eu quero dizer da formação dos músicos no geral, né? A grande maioria dos músicos, eles são formados nas igrejas. A igreja é um celeiro de músico, né? Vou citar 2 exemplos aqui. Podia citar 10, 20 exemplos. Vou citar 2. Um brasileiro, vou citar aqui o Matheus Assato, que é um guitarrista excelente, né? Vocês podem pesquisar aí. O cara é show, fantástico. Tá nos top aí, é um dos caras que, se você for ver a formação dele, é um cara que saiu da igreja, né? Então hoje, muitas bandas que você vem tocando, e muita gente saiu da igreja, começou a tocar na igreja, quer seja católica ou protestante, foi na igreja a experiência. Um outro exemplo foi eu posso citar o Abrão Laboriel, que é um baixista de renome, né? Que já tocou com várias celebridades, que é um músico que veio e está ainda na igreja, é importante isso, né? Mas o que eu quero dizer é que essa formação do músico, dependendo do local que ele está, da igreja, da congregação, de onde ele toca, às vezes ele não tem muito recurso, né? Então ele tem que tocar sozinho. E naquele início da vida dele ali, ele toca sozinho e ele vai tocando por muitas vezes sozinho. A igreja começa a cantar, às vezes ele tá lá com o violão, aí ele manda sozinho. E aquilo já vai na cabeça dele, que ele tem que conduzir a coisa, né? O músico que toca sozinho, ele atrapalha tudo quando ele vai pro coletivo. Ele banana tudo. Porque a mentalidade dele é de achar que ele tá tocando, ele tá fazendo a coisa certa. Tô segurando a onda aqui, né? Quando na verdade é totalmente diferente daquilo que ele fazia quando ele estava sozinho. Você não pode fazer a mesma coisa, porque aí tem uma série de fatores, como por exemplo, os graves, tem outros fatores. Vou dar um exemplo do grave aqui, né? Você está lá tocando o instrumento de uma forma e metendo o dedo para quem toca o violão, para quem toca teclado também, que é o meu caso, né? Colocando ali na mão esquerda aqueles graves pesados, sendo que já tem um baixista que faz esse serviço. Então, ou seja, você está entrando na área do cara, né? Quando você ouve uma música bonita, assim, linda, você coloca o fone de ouvido, ali tá tudo definido. Por isso que nunca fica bom, nunca fica bacana. Quando você tá tocando em conjunto, você fala, ficou uma merda. Ficou, mas claro, porque você tem que definir os limites de cada um ali.
uma parte, você faz uma parte, você faz outra parte, você faz outra parte. É assim que funciona, né? Então tem a hora de brilhar, tem a hora de fazer o solo, tem a hora de não fazer, né? Quando o cara toca sozinho, a mentalidade dele já é essa. Ele pensa assim. Ele pega o violão e começa a tocar, ele toca o dia todo ali. Tlém, tlém, tlém. Tem hora que não é a hora dele tocar, é a hora dele parar. Agora é a hora de eu parar de tocar. Pronto, cruza os braços. Tem um vídeo bacana aí do Cacau Santos, guitarrista top, de renome também. Você pode pesquisar, ele dá um workshop e ele fala sobre isso. Olha, eu sou tecladista, eu escuto outros tantos músicos aí, eu falo, poxa, olha, não é que isso aí é bacana? O cara dá uma aula disso aí. Tem hora que você tem que parar, cara. Agora não é a minha hora de tocar. Você faz ali a sua parte, para, espera o outro, depois você... Agora é a hora. Violão, introdução, tem introdução no violão, começa a primeira parte, já não é, volta, piano e voz. Aí depois entra. Você tem um momento certo. O cara tá fazendo um solo de guitarra, é a hora do solo. O cara tá no violão, blé, blé, blé. É a hora de você parar um pouco a mão, deixar sobressair o serviço do cara, né? Aí você tá ali encebando, enchendo linguiça, mandando bala. Então, assim, essas coisas elas contribuem para sair uma merda. Não adianta. Você nunca vai ter um som bacana se você não entender onde você está, em que lugar você está, qual o serviço que você tem que fazer. Então isso acontece muito por quê? Porque a forma de pensar do músico é aquela. Ele acha que está fazendo certo, cara, mandando ver ali não é. Tem hora que você tem que pesar mais a mão, tem hora que você tem que sair, soltar um pouco, né? Mas então, por isso que não funciona, por isso que vira uma merda, porque você começa a embolar aquele negócio e o som não fica legal. Então, como você pensa assim, como a grande maioria dos músicos tem essa formação religiosa, de tocar em igreja, saiu lá da igreja, tocava com o padre, nas missas, tocava com o pastor, nos cultos de domingo, era só ele. Aí era um violão e uma bateria. O cara tem que mandar ver mesmo, segurar o grave ali e fazer tudo, os graves e os agudos e fazer o solo, né? Então, assim, quando o cara vai para um conjunto, muda tudo. Deixa eu ver quanto tempo aqui, 7 minutos. Quando o cara vai para o conjunto, muda tudo. Então o resultado final fica ruim, porque ele não sabe, não entendeu a parte dele. Quando você vai fazer uma parte da música chamada pianíssimo, que é a dinâmica, que você vai tocar ali, mais o dedinho mais tranquilo ali, ó, ou no violão mesmo, ou no qualquer que seja o instrumento. Vou dar um exemplo do teclado, que é o meu instrumento. Você toca ali aquela sensibilidade das teclas, você vai usando ela para ficar aquele sonzinho mais baixo. Depois vai crescendo, você vai atacando mais. Essa dinâmica. O músico não entende isso. O músico que está começando a vida, ele não entende isso. Ele toca do início até o final do mesmo jeito. O violão, plém, plém, plém. Aí quem está cantando, chega aquele momento suave, ele desacelera um pouco. O músico tá lá mandando bala, plém, plém. Fica feio, não adianta. É uma merda, não adianta. Então, o resultado final é uma porcaria, não funciona. Então, assim, como que deve ser? Eu até posso dar um exemplo na prática. Eu não toco violão, mas eu tenho um violão aqui. Deixa ele descanteio aqui mais ou menos só para ter uma ideia mesmo. Olha que bacana. Para quem toca violão, para quem toca qualquer instrumento, você faz isso aqui, a música, você tá tocando num conjunto, aí você faz isso aqui, ó. Você não tá tocando grave aqui, tá vendo? Ó. Aqui só tá tocando os agudos. Só a parte de baixo aqui das notas, ó, ó. Ó, aí entra o baixista. Ó, o baixista. Aqui tá tocando violão, o baixista tá lá, né? O baixista olha assim, se for um cara que sabe, fala, não é a hora do cara fazer isso, o cara tem que tocar aqui, ó. Vou já aproveitar que toco violão, o cara tem que tocar essas notinhas aqui, ó. Faz um Mi aqui, ó. Faz o Mi aqui, faz o Fá aqui embaixo. Eu não sei tocar esse negócio aqui, mas para título de exemplo, Fá aqui, né? Ó. Então é o seguinte, você começa a usar essas cordas aqui, mais aqui embaixo. Você já viu, você não vê guitarrista tocando violão, guitarrista profissional.
Você não vê ele tocando aqui, ó. Fazendo essas dedadas, ó. Essas pestanas feias. Você não vê, você vê ele pegando aqui, ó. Por quê? Porque ele tá com o baixista do lado. Então ele vai fazer o sonzinho dele aqui, ó. Vai ficar muito mais bonito. Ele vai deixar o grave pro cara fazer. Aí os sons, eles formam camadas. Eles se separam, né? Você tem uma definição melhor do que é um... Olha o baixo tocando aqui. A guitarra tá soando aqui bacana. Então você consegue definir melhor. Aí o que acontece? Quando você não tem essa visão, você embola tudo, você cria um monte de... O campo das ondas, para quem busca um pouco mais entender essa questão, a onda, o grave trabalha numa onda. Aí você toca o violão grave também, vem um grave do baixo aqui, o grave do violão, eles começam a fazer aquelas... a andar por entre eles ali, começa a dar aquele... Aí é por isso que entra aquela questão que o retorno nunca tá bom. O retorno nunca tá bom. Aumenta mais o retorno, não tô ouvindo nada. O volume tá lá em cima, lá na caixa prego, mas você não tá ouvindo. A pessoa que tá lá fora também não tá ouvindo, não, só escuta aquela zoada. Nossa, mas que som alto. Você não consegue ouvir aquela definição da guitarra, você não consegue ouvir uma definição do baixo. A bateria tá né? Então assim, o resultado deve ser esse quando você não tem essa observância, né? Agora, quando você observa, cara, quando você começa a tocar no seu campo, a minha área é essa aqui, tecladista, inclusive, vamos um pouquinho mais a fundo aqui, dar um exemplo. O tecladista, quando ele está tocando com banda, ele inverte os acordes, porque os acordes, um acorde básico é uma tríade, né? Dó, Mi, Sol. Então ele pega o Dó, se a música, o tom da música for Dó, ele pega o Dó e joga lá em cima, inverte. Entendeu? Em vez de o Dó ficar aqui, ele pega e usa o Dó lá da oitava. Então a gente faz o inverso. Para poder fazer o quê? Para deixar o grave mais para o cara tocar. O cara que é o dono do grave, né? Então a gente inverte os acordes para poder o som ficar bonito. Você faz aquele som, pam, aí opa, o negócio fica legal. Se você fizer o acorde sozinho, você não fica nem tão legal. Mas quando tá no conjunto, você fala, opa, negócio bonito. Né? Então é isso. Isso aí é uma dica assim, besta mesmo, que eu aprendi com muito tempo, né? Já são 12 minutos. Aprendi com muito tempo, depois de longa data. Custei aprender. E se ninguém fala pra gente, se você não frequentar a escola, ninguém fala pra gente, né? A gente aprende isso na estrada. E quero deixar essa dica aí, viu? Para que vocês que estão começando agora, para quem está começando, aprender isso aí. Aprender a forma de tocar é diferente, o jeito de tocar é diferente. Você não toca do mesmo jeito que você toca sozinho. Não toca. Não adianta. Momento de tocar, tem um momento de tocar e um momento de parar. Piano e voz, é piano e voz. Não tem que ficar metendo o dedo. Escuta, pá, agora vai crescer, dinâmica. Agora vai crescer, tem que pesar um pouco mais a mão. Agora tem que levar mais leve. Agora tem que parar e esperar só o guitarrista fazer o solo e deixar o violão quieto. Deixa o guitarrista, o baixo, agora eu entro com o violão. Então tem que ter essas observâncias. Observa aí uma música, pega uma música aí, observa, vocês vão ouvir, vão entender. Uma música profissional, gravada aí, pode baixar, pega um YouTube aí, coloca no fone, vocês vão entender o que eu estou falando. Cada um tem um lugar certo, no momento certo, na hora certa. Valeu, um abraço, obrigado aí pelo bate-papo aí, quem ouviu, bate-papo monólogo, né? Só eu que falo. Escreva aí nos comentários aí o que vocês acham, aí a experiência de vocês aí, viu? Valeu, um abraço.